Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 69, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento. Capítulo 14, a Gênese, né? Então, olha só para você ver a questão de número 14. Que prêmio de Deus a todos nós. É uma maravilha a gente adquirir conhecimento, né? Os espíritos, mas aí vamos dizer assim, os espíritos mais evoluídos, tá? Não são os espíritos, né, medianeiros, não. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Não, mas aí aí já entra no relativo. Porque por mais que a questão é outra aqui agora, mas eu tenho que dizer o seguinte: os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, tanto os espíritos evoluídos, como nós vamos esclarecer aqui na leitura, como também os espíritos inferiores. Porque, por exemplo, você encontra-se pensando coisas inadequadas. Os espíritos das trevas, os anticristos, eles, aproveitando-se daquele momento, eles manipulam. Eles já manipulam aquelas energias que desagrega de você e juntando-se com os fluidos deles, eles causam um transtorno na vida, no organismo das pessoas. Mas a questão aqui é outra, olha só para você ver. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, que são esses fluidos, né, cósmico universal, não manipulando-os como os homens manipulam os gases. Então, o que Kardec está querendo dizer aqui com isso? Que os ministros de Deus, os arquitetos siderais, né, eles atuam sobre os fluidos espirituais, né, os fluidos cósmico universal, não manipulando-os como os homens manipulam os gases com as mãos. Entendeu? Pega ali uma porção de gás ali, mistura. Ou como, por exemplo, para fazer um chocolate, põe um pouco de açúcar, um pouco de... Não. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Olha só, o pensamento e a vontade. Então, os ministros de Deus, os arquitetos siderais, eles empregam os seus pensamentos e suas vontades no fluido cósmico universal. E dali em diante, observe o que acontece. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Tá vendo só? Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é mão para os homens. Esses espíritos evoluídos.
Só que nós temos conhecimento também de alguns espíritos inferiores que agem dessa forma também. Esperamos encontrar mais adiante relatos a respeito do que eu estou dizendo aqui particularmente. Porque os espíritos inferiores, eles não têm acesso. Isso é bom que fique registrado. Os espíritos inferiores, eles não têm acesso ao fluido cósmico universal. Os espíritos inferiores, eles não têm acesso a nenhum tipo de elemento aurido do fluido cósmico universal. Eles não têm. Porque o dia que, vamos usar dessa forma, o dia que eles tiverem acesso, torna-se o infinito um caos, né? Uma bagunça, porque eles são baderneiros, eles são perturbadores, então eles vão tentar badernar aquilo que encontra-se em estado de harmonia, porque Deus é harmonia. Todos os elementos de Deus encontram-se em harmonia. Aí você pode me dizer assim, mas um tufão é elemento de Deus? Um maremoto, um terremoto, né? Um tsunami. O que nós temos que dizer que tudo faz parte dos desígnios de Deus e que nada acontece por acaso. Um motivo benéfico, olha só, motivos benéficos e não maléficos ali existe. A nossa incompreensão, a nossa ignorância, a não aceitação, a não humildade, a não resignação é que nos levam a verem nestes fenômenos da natureza um castigo de Deus, uma punição de Deus, sendo que não há castigo, punição nenhuma, e sim grandiosas e belíssimas oportunidades de acerto de contas, as quais nós mesmos infringimos as leis do Criador. Que se ele não fosse misericordioso e bondoso, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e que se não existisse a imortalidade da alma e a pluralidade das existências e a presciência da alma, esta oportunidade de passar por todos esses flagelos, porque se chama flagelos, passar por todos esses flagelos aqui na Terra, ele não
concederia-nos. Mas ele nos concede. Agora, nós temos que entender que não é Deus. Eu vou tentar retocar uma coisa aqui. Não é Deus que nos concede o flagelo. Não. Deus nos concede a oportunidade da redimissão. Redimissão vem de redimir. Redimir vem de quitação, de quitar os débitos do passado. Nós temos que entender que a necessidade do coletivo, onde o coletivo se encontra, a necessidade do coletivo, as energias deletérias do coletivo humano, por si só, desestrutura as funções benéficas do ambiente onde ele se encontra, como, por exemplo, um câncer, onde ele se encontra. A tendência daquele tumor é ir matando todas as células positivas, benéficas, matando todos os tecidos à sua volta. Você está conseguindo entender? Com todo respeito. Que onde o tumor se encontra, a tendência é ele ir matando toda a resistência imunológica à sua volta. Assim, é o coletivo humano. Não é Deus quem provoca o tsunami, e sim o ser humano. As energias deletérias que o ser humano traz no seu registro, no aglomerado. Aglomeram-se ali um coletivo de 20.000 pessoas. É um coletivo. As energias deletérias daquelas 20.000 pessoas, que é um coletivo, desestrutura as funções do ambiente. O ambiente se vê vulnerável. Vamos dizer, na questão do tsunami. Então, as placas tectônicas, por mais que existe a lei da natureza, onde ainda se encontra em processo de ajustes, porque as placas tectônicas ainda não se ajustaram. Isso é sabido pela providência divina, mas um coletivo se aglomeram próximos onde há aquelas falhas geológicas que, devido àquelas energias deletérias do coletivo, acionam as placas tectônicas, levando-as a uma precipitação onde precocemente ali ocorre o choque, que é tido como o epicentro. E ali o tremor no mar, ali o terremoto,
que você sabe, desmoronando cidades e cidades, e o coletivo todo retornando ao plano espiritual. Então não é Deus que provoca o epicentro do terremoto na escala Richter. Não é Deus. É o ser humano, é as energias humanas. As nossas energias são tão deletérias que elas desestruturam as energias da natureza onde nós nos encontramos. E aquela região onde nós nos encontramos se vê num estado de vulnerabilidade tão grande que um resbalo qualquer desmoronam cidades e mais cidades, e milhões de pessoas retornam ao plano espiritual através do acidente coletivo, resgate coletivo. Sabem como que a gente tem que ficar atento? Acidente, resgate. Porque tem o acidente coletivo e tem o resgate coletivo, que existe uma grande diferença. Mas nós estamos tratando do resgate na condição de um tsunami e também na condição de um terremoto, de um maremoto, e de um terremoto, de um vulcão, você entendeu? Então nós temos que entender que faz parte da natureza em processo de evolução aqui na Terra. Mas o que leva o magma ou a lava vulcânica a virar para determinadas áreas e atingir vilarejos e consumir com milhares de pessoas, aquilo ali é a própria energia do indivíduo magneticamente que atrai aquela lava vulcânica. Você entendeu? Então é preciso entender também que aviões, quando caem, pá, mata 200 pessoas, 300, 400. Associam-se a falhas mecânicas. É legal essas coisas, não é? Só a doutrina nos esclarece isso. O resto fica tudo aí tentando enganar a humanidade. Mas tá bom, né? É de tanto enganar, de tentar enganar, que uma hora eles aprendem isso. Mas o espírita, verdadeiramente espírita, já sabe isso. Então, os cientistas, né, principalmente que estudam essa parte dos aviões, que eu me esqueço agora, a parte eletrônica, essas coisas, eles ficam procurando a falha do piloto e do copiloto. A falha dos instrumentos. Mas eles não se preocupam em estudar os fatos do coletivo humano que havia dentro do avião. Aquelas 300 pessoas, coletivo, aquele coletivo dentro do avião, as energias deletérias causam desfunções nas turbinas, em todo o funcionamento eletrônico do avião, amortecendo determinados sentidos dos pilotos e dos copilotos. Falhas não mecânicas, mas explosões aqui, explosões ali. É o magnetismo do coletivo que encontra-se dentro do avião.
que levam à queda. Não existe falha humana. Nada acontece por acaso. Não existe falha humana, gente. Inclusive, podem pensar o que quiserem. As torres gêmeas do World Trade Center nos Estados Unidos. Aquilo lá foi, vamos dizer assim, as pessoas dizem assim, aquilo lá foi obra do terrorismo. Qual terrorismo? Osama Bin Laden? Ou será que, aí vem a instrução, será que é um afirmativo, é uma afirmação, aliás. Será que as pessoas não conseguem parar para pensar que aqueles que sucumbiram no World Trade Center há milhares de anos atrás torturaram aqueles seres todos que se transformaram através do ódio em terroristas no países deles? Até porque a providência divina nos orienta, e isso é sabido por muitos, que os americanos são os romanos reencarnados, né? Os americanos são os romanos reencarnados. E nós sabemos que os romanos não eram a água que se bebesse. Agora, nós já tratamos aqui do caso de Hiroshima e de Nagasaki, de 70 mil anos atrás e de 40 mil anos atrás, que destruíram Mesopotâmia e também destruíram Atlântida. Por isso, passaram pelo que passaram com as 2 bombas atômicas lançadas pelos americanos, sob o comando da providência divina. Mas então a providência divina, ela não pune. Foram os próprios habitantes de Nagasaki e de Hiroshima, antes de reencarnar no plano espiritual, que pediram para passar pelo que passaram. A providência divina apenas respeitou o livre-arbítrio, que é o direito de escolha deles, porque se viram eles preparados ao ponto de pedir para passar por aqueles flagelos. Você percebe como nós tiramos leite de onça em pouquinhas linhas? Porque nós raciocinamos. Ah, Luiz, mas precisa ter algo mais, não precisa? Para poder tirar leite de onça? Ou melhor, leite em onça? Porque tirar leite de onça é uma coisa, tirar leite em onça é outra coisa, né? Às vezes você já chega e encontra o leite já, né, ordenhado. E aquele que ainda está lá dentro da jaula tirando o leite da onça, é o meu caso aqui. Então, olha só para você ver. O pensamento e a vontade são o que é
a mão para o espírito, pensamento e a vontade dos espíritos evoluídos. É como se fosse, seria como se fosse a mão aqui, nossa, que manipula a massa do pão. Mas eles manipulam pelo pensamento e pela vontade. Eles aure no fluido cósmico universal todos os elementos. E mentalmente, através do pensamento e do desejo, eles dão forma a essa porção de matéria selecionada por eles de acordo com o nível evolutivo deles e dos seres os quais se utilizarão. Então nós aprendemos muito com essa doutrina. É impressionante como nós aprendemos. Que, no entanto, vamos para o próximo vídeo, porque a noite é uma criança, né?